Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. E hoje nós vamos ver como fazer o farelo e a tintura do caroço de abacate. E não importa, pessoal, se nós fizermos ela bem fininha, uma farinha bem triturada ou os pedacinhos um pouquinho maiores, né? Formando farelo, não importa. O que importa é que nós vamos poder utilizar essas maravilhas para fazer chá, tintura, medicamentos, né, para aplicar na pele ou até mesmo para ingerir. Então hoje nós vamos aprender a fazer este farelo, que é a base, né, pessoal, de outros vídeos que virão ensinando a fazer o chá, tintura, fazer um preparado para aplicação local na dor, né? Aplicar na pele, na dor muscular ali, nas articulações. Então o princípio é aqui nós fazermos a farinha ou o farelo do caroço do abacate. É bem simples de fazer, pessoal. Aqui eu tenho alguns caroços de abacate, então esses dois aqui eu já tirei aquela pelezinha, aquela casquinha externa que tem por fora dele. E aqui eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer para tirar. Com uma faquinha mesmo, é bem simples o procedimento. Então, pessoal, ó, essa aqui ele tá um pouquinho mais colada, né? Porque ele recém foi utilizado o abacate, então se quiser deixar ele secar um pouco no sol, uns 2 ou 3 dias até ela soltar melhor. E tem uns abacates que a gente abre e a casca já tá saindo junto, né? Que ela tá mais solta. Então, eu acredito que seja pelo fato de o abacate estar ou não mais maduro, então pode dar essa interferência, mas não é nada assim que seja impossível de tirar, que eu vou removendo toda essa pelezinha com a faca. E é bem simples assim, pessoal, como vocês estão vendo, dessa maneira bem artesanal mesmo. E a gente faz um medicamento em casa lá do tempo das nossas avós, né, receitinha delas, receita bem antiga já. Então aqui vocês podem ver, já retirei essa casquinha e eu vou deixar este caroço de abacate de molho na água. Então aqui eu peguei um baldinho que ele tem aqui, acho que uns 2 ou 3 litros, né? Não precisa nem encher ele todo de água. E eu vou deixar por 3 dias este abacate, esse caroço, né? Aliás, vou deixar ele 3 dias de molho na água para tirar os antinutrientes, que são aquela parte, né, que não nos interessa para nossa saúde, que não é benéfica. Então, esses resíduos, né, esses antinutrientes vão sair na água. Então, por 3 dias vão ficar ali. E eu posso trocar essa água a cada 24 horas. Aí, no 3º dia, eles vão estar prontinhos e somente com os benefícios que interessam para nossa saúde, para fazer tanto a farinha, a tintura, né, o medicamento que nós vamos ingerir, quanto para aplicar na pele, onde tem dores, né, dores musculares, dores nas articulações. Então vai estar prontinho. Então aqui, pessoal, retornamos agora no próximo passo, depois de deixar de molho o nosso caroço de abacate. Lembrando, pessoal, que quanto mais fininho vocês conseguirem ralar, mais fácil vai ser de triturar ele depois para fazer a nossa farinha ou fazer o nosso farelo do caroço do abacate aqui. Então é esse processo mesmo, ralar ele. Vou ralar todos os caroços que eu tenho ali, vou fazer bastante farelo hoje. Eu utilizo eles tanto na alimentação, né, a farinha, e aquelas partes maiorzinhas que ficarem eu utilizo também para fazer um chá. E aqui, pessoal, nós percebemos, ó, que esse caroço que era bem clarinho, nós ralamos ele e ele oxida bem rápido, então ele vai trocando de cor, isso é normal, tá? Até mesmo porque eu já vou levar ele ao forno. Poderia ser levado também a uma frigideira em fogo baixo, mas como a quantidade é maior, no forno fica mais fácil para mim. E aqui vocês podem conferir o que eu falei anteriormente, pessoal, ó. Que eu recém ralei, esse é o mais clarinho, e o que já estava ralado é aquele que já tem um tom mais alaranjado. E agora, uma vez estando todo ele ralado, nós vamos levar ele para o forno em temperatura baixa, tá, pessoal? Não pode ser temperatura alta, porque queima
ele queima fácil, ele pode perder nutrientes, então tem que ser algo com bastante paciência. Ele vai levar ali uns 50 minutos mais ou menos no forno, a uns 140, 150 graus. O meu forno não é dos mais potentes, então eu posso colocar até 150 graus. E a cada uns 10 minutos mais ou menos, dar uma olhadinha, virar ele, mexer ele com a colher para ir misturando, para não queimar. Ah, pessoal, e lembrando aqui de mostrar para vocês também, não menos importante, é que eu separei aqui já uma porção. Eu separei uma porçãozinha para nós fazer o nosso medicamento para aplicar na pele, que não precisa torrar, não é necessário torrar. Então, esse medicamento eu vou estar utilizando a semente do abacate in natura, apenas ralada, sem torrar, mas se vocês quiserem fazer com ele torradinho e desidratado, não tem problema também. Eu prefiro fazer assim. Então aqui, pessoal, utilizando a ajuda de um funil, eu vou colocar a nossa semente, né, o caroço do nosso abacate, dentro de um vidro esterilizado. É um vidro que ele já está limpo, né? Então é um vidro escuro, porque esse tipo de medicamento é interessante nós ou colocar ele num vidro escuro, ou, no caso, se não tiver o vidro escuro, enrolar num paninho escuro, porque ele vai ficar ali uns dias descansando e ele precisa de um ambiente escurinho para liberar todas as propriedades medicinais que tem neste caroço. Então eu vou colocando aqui. E lembrando, pessoal, quando é tintura para ingerir, né, para consumo interno, o ideal é utilizar o álcool de cereais, tá bom? E aqui já estamos finalizando, pessoal, o processo para fazer a nossa tintura do caroço do abacate. E aqui vamos só completar agora, terminando com o álcool. Se vocês quiserem uma quantidade maior, podem fazer num frasco maior também, não tem problema nenhum. E agora, pessoal, aqui é bem simples, então, colocando já, né, fazendo a nossa mistura de álcool e o caroço de abacate ralado, lembrando que esse aqui eu não levei ao forno, então ele tá natural mesmo, da mesma forma que eu ralei ele, eu só adicionei o álcool. Então agora o próximo passo é guardar ele num local quietinho, que ele fique lá no escurinho, por uns 15 a 18 dias. Então eu posso agitar ele uma vez por dia, né, para misturar, para ajudar a extrair essas propriedades medicinais. É interessante também, pessoal, colocar uma etiqueta com a data ali e o nome do produto que nós estamos fazendo a tintura, para posteriormente não ter nenhum tipo de esquecimento, né? Nós vamos saber se ele ainda está na validade. Isso aqui dura anos, pessoal, esse medicamento fitoterápico à base de álcool. E aqui, pessoal, ó, eu coloquei um pedacinho de plástico porque ele estava vazando. Então, o álcool, nós sabemos que com o tempo ele evapora, então temos que cuidar para ficar num ambiente bem fechado mesmo, para nossa tintura não acabar evaporando. Aqui no momento agora eu não tenho a fita durex, mas depois eu vou colocar com a fitinha essa etiqueta para mim saber a data que eu fiz o medicamento e o produto que tem aqui. Então, já tá prontinha a etiqueta, falta só adesivar ela aqui. Eu já fiz de apenas só grudar ali, pessoal, com cola, só que daí depois pode virar um pouco de líquido e acabar borrando, então, e a gente olha depois, fica manchado e a gente não sabe qual foi a data e qual é o produto que tem ali no nosso medicamento. Então, se a gente colocar uma fitinha durex por cima ali, vai facilitar bastante. E quanto à dosagem, pessoal, para tomar da tintura, vocês conversem com alguém especializado em plantas medicinais aí na nossa região, né? A nossa intenção aqui não é receitar nenhum medicamento, mas eu costumo tomar uma colherinha de chá da tintura misturada com água, não se toma pura, né? Mistura num copo com água. Pode tomar 3 vezes ao dia, se tiver com muita dor, pode tomar até 3 vezes, ou umas 18 gotinhas, 15 gotinhas 3 vezes ao dia, para quem quiser colocar num conta-gotas, tá? Mas aí vocês vão ver de acordo com a necessidade de cada um. Aqui eu tô falando mais ou menos o que eu utilizo quando eu vou utilizar uma tintura, tá bom? Então tá aqui prontinho o nosso medicamento, pessoal, e é uma dica, né, deixada lá pelos nossos avós. Então eles iam bem pouco ao médico ou quase nunca, né, melhor dizendo,
por causa de dores, inflamações, né? Não era tão normal ir ao médico que nem nós vamos hoje. Então, mas eles tinham alguns segredinhos, né? Além de eles terem tido uma alimentação bem mais saudável do que a nossa alimentação hoje em dia, né? Mas quando precisava de um anti-inflamatório, um remédio para dor, eles recorriam quase sempre aos produtos mais naturais. E aqui, pessoal, já retirei do forno o caroço de abacate raladinho. Olha como ele fica sequinho, ele diminui bastante de volume, né? Porque ele perde toda a umidade, então ele fica fácil de quebrar. Aqui neste momento vocês podem levar ele ao liquidificador, ao processador, mas eu prefiro fazer ele de forma mais manual mesmo. E então eu vou mostrar para vocês como eu faço para que ele fique menorzinho, ó. Eu vou esfarelando ele com as mãos mesmo. Então enquanto ele ainda tá morninho, né, ele não esfriou completamente, ele fica mais maleável, mais fácil de quebrar. Então aqui é bem simples mesmo, pessoal, bem artesanal mesmo este processo. Então aqui eu vou deixar ele do tamanho que eu quiser. Se eu quiser deixar ele assim mesmo como ele estava, já tá ótimo para fazer um chazinho. Mas como eu uso farinha também, eu vou moer ele mais um pouquinho, porque daí eu pego com uma colherinha depois e coloco sobre o alimento, ali ele fica bem mais fácil de ingerir. E então, claro que nessa hora a gente acelera um pouco o vídeo, né, pessoal? Para não ficar muito cansativo para vocês. Mas aqui vocês já vão ver que já está ficando mais fininho. Lembrando, pessoal, se vocês utilizam uma colher de sopa, né, na sua receita com o caroço do abacate cru, né, então vocês vão utilizar bem menos com ele assim torradinho, porque aqui ele perdeu bastante volume, ele perdeu todo o líquido que ele tinha. Então uma colherinha de chá aqui, então equivale na verdade a muito mais se vocês forem utilizar ele cru. O meu chá eu procuro fazer com uma colherinha de chá dessa semente assim triturada. Não utilizo mais do que isso, porque já dá um efeito maravilhoso, pessoal. E aqui mesmo no YouTube tem vídeo de médicos, né, falando sobre a semente do abacate. Porém, temos que cuidar para não utilizar em excesso e sempre tirar o antinutriente, como nós fizemos lá no início do vídeo. Não consumir em excesso para não acabar não fazendo mal, né, para nossa saúde. Então, utilizando sempre a dose correta. E aqui, como vocês estão vendo, ela mais fininha neste vidrinho, é a forma que eu utilizo para colocar no alimento. Eu coloco no iogurte, né? Posso acrescentar junto com uma granola, com a linhaça, e comer com iogurte ou com kefir também eu gosto. E essa maiorzinha eu guardo separado para utilização para fazer os chás. E para separar, pessoal, os grãozinhos maiores e os menores, né, para fazer a farinha, é muito simples, é só passar numa peneira. Aí a parte que cai ali, que é o pozinho, nós separamos para utilizar como farinha. E os maiorzinhos eu separo para utilização nos chás. E não deixe de me contar, pessoal, aqui nos comentários se vocês já utilizaram o caroço do abacate em forma de farinha, ou algum chá, ou alguma tintura. Conta aqui para mim se vocês conhecem já os benefícios, talvez alguém da sua família já utilizou. Eu lembro que minha avó paterna gostava muito de colocar medicamento natural assim, misturado com álcool, né? Ela utilizava também a arnica e colocava, massageava nos locais onde ela sentia dor. E para dores nas juntas, também dores articulares, picadas de insetos. E aqui, pessoal, uma vez ele é armazenado num pote de vidro, eu guardo na geladeira e dura bastante tempo. Eu não sei dizer para vocês exatamente quanto tempo ele dura, assim, desidratado na geladeira, porque aqui em casa não chega a terminar. Então, antes de terminar, eu já estou fazendo outra farinha nova, né, o farelo. Então, não chegou a estragar, então não posso falar para vocês com precisão, mas dura bastante tempo. Se ficou alguma coisa, pessoal, que eu esqueci de falar, pode deixar aqui nos comentários. Se vocês gostaram do nosso vídeo, se eu estiver merecendo o seu joinha, então deixa o seu like, pessoal. Se inscreve aqui no canal e depois conta para nós aqui nos comentários os resultados que vocês obtiverem através deste medicamento tão fácil e simples de fazer. Exige um pouquinho assim de paciência, né? Mas ele é maravilhoso
e vai fazer muito bem pela nossa saúde. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!